bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também em Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, Guarulhos, 11h30 da noite. O site é www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone do ouvinte, é também São Paulo 11 50526622. Hoje, um programa muito especial com a primeira edição do Gente do MPD que Fala. Gente do MPD que Fala, uma parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras, neste horário já tradicional do Gente que Fala. Economista e empresário Ricardo Gamal, prazer tê-lo aqui. É um prazer muito grande estar aqui no Gente que Fala, para exatamente debater e discutir os principais temas da sociedade brasileira. Prazer. Eu anuncio como empresário e é membro da Fiesp. Sim. Sou diretor, somos diretores lá para a micro, pequena e média empresa da Fiesp, a DEMP, o departamento. Também conosco, Ricardo Liviani, que é promotor de justiça. Prazer tê-lo aqui, Ricardo. Roberto Zancopé. Ricardo Gamal e o Roberto Liviani. Ricardo Liviani é meu irmão, por coincidência. Aliás, a voz é igual. Se ele estivesse aqui, poderia passar por Roberto. Zancopé, é uma grande alegria estar aqui, é uma grande alegria o início dessa parceria entre o movimento do Ministério Público Democrático e a Rádio Trianon, que seja uma longa parceria em prol da cidadania, levando informação, levando o acesso à justiça, porque o rádio é uma ferramenta extremamente importante, assim como a TV, pela AltV. Então, é uma grande alegria estar aqui com você, com o Alexandre, com o Ricardo, com os ouvintes que nos escutam e nos veem, e acaba de chegar aqui ao nosso estúdio a nossa integrante da mesa aqui, a nossa querida Adriana Zorbi, também, que se integrará a esta bancada. Eu anunciei como presidente do MPD. Explico o que é Movimento do Ministério Público Democrático. Em poucas palavras, Zancopé, para não cansar quem nos ouve e quem nos vê, o MPD é uma associação nacional de promotores que tem caráter não corporativo e que trabalha para o fortalecimento da cidadania, difusão da informação, aproximação do Ministério Público da sociedade, debate de temas importantes para a sociedade. Estamos muito envolvidos na luta contra a corrupção, com a campanha Não Aceito Corrupção, e buscamos aproximar a justiça do cidadão, aproximar o Ministério Público do cidadão, e conversamos com diversas instituições e parceiros. Por isso, importante a presença aqui do Alexandre, que é magistrado, do Ricardo, que é empresário, diretor da Fiesp, organização extremamente importante, e da Adriana, que representa a Ordem dos Advogados, ela que é presidente da Comissão de Defesa do Idoso da OAB. Alexandre Cunha, bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Zancopé. É Zancopé ou Zancopé? Zancopé. Mas fique à vontade, da mesma forma que eu já me equivoquei com o Roberto. Tem um aqui, fica à acento, vontade. mas o nome às vezes é difícil, né? Sim. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço o Roberto, né? Um debatedor de alto nível aí já de outros encontros que a gente teve discutindo os temas da justiça, né, no nosso país. Também, né, agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o Ricardo, com a Adriana. Espero que a gente consiga debater esses temas tão palpitantes que estão na nossa pauta em grande nível. Já foi lançado o Poder de Polícia? Como é que eu anuncio aqui? O autor é juiz ou é professor? É os dois. Eu sou juiz de direito aqui em São Paulo, sou professor da Escola Paulista da Magistratura, estou fazendo doutorado em Direito do Estado, e essa obra, né, Poder de Polícia, ela é fruto do meu mestrado. E o lançamento é agora dia 16 de junho, às 19 horas, na Livraria Cultura, o Espaço Artes, Mezanino Artes, aqui no Conjunto Nacional. Posso tomar a liberdade de oferecer àqueles que nos acompanham um exemplar de Poder de Polícia? Por favor, Zancopé, então, aqueles que participam do programa nesta edição, Gente do MPD que Fala, nós estaremos dando de presente, autografado, devidamente autografado pelo Alexandre, doutor Alexandre Cunha, que é mais fácil identificá-lo assim, na edição de hoje. Então,
Poder de Polícia, nós estaremos distribuindo aqui, presenteando um daqueles que nos acompanham e se manifestam através dos nossos canais aí, que já anunciamos para vocês. Doutora Adriana Zorubi, prazer tê-la aqui, Adriana. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu. É da Comissão de Direito Comissão de Defesa do Idoso da OAB São Paulo. Perfeitamente. Okay? Perfeitamente. Bom tê-la aqui. Eu agradeço. Primeiro assunto de hoje, após tumulto entre manifestantes e deputados, a sessão de ontem da Comissão Especial da PEC 171/93, que discute a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi suspensa e só será retomada na próxima quarta-feira, possivelmente com plenário fechado. O tumulto começou quando o presidente da comissão, André Moura, pediu que o local fosse evacuado. Durante a ação, a Polícia Legislativa usou gás de pimenta contra os manifestantes. Interessante que eu aqui, quando li PEC 171 eu fico pensando, 03, não, é 93 mesmo, é 171/93. Senhores, fiquem à vontade, doutor Roberto, doutor Ricardo, doutora Adriana, doutor Alexandre, por favor, quem que... Então, aliás, Zancopé, você frisou bem, é muito importante falar o número desta PEC, Sim, né? sim. Porque o número ele já tem um significado muito forte, né? E esta proposta de emenda à Constituição, que é de 93, ela vem sendo apresentada à opinião pública como a solução de todos os problemas da cidade, do país, do planeta e até da galáxia, né? Sim. Seria uma proposta que reduziria todos os problemas, acabaria com a criminalidade, acabaria com todas as desigualdades, quando, na verdade, as pessoas não sabem, é importante que saibam, que o percentual de crimes violentos extremamente graves cometidos por adolescentes é mínimo. Os homicídios e latrocínios representam 2% desta criminalidade. Também as pessoas não sabem que os índices de reincidência de adolescentes são muito menores que os índices de reincidência dos adultos, né? Portanto, é importante ter cuidado quando se apresentam estas soluções, e é por isso que há reação, é por isso que há tumulto, né? Porque, na verdade, o que nós precisamos, de fato, é fazer valer a lei, né? Pesquisa recente, publicada em relação à aplicação das medidas de internação aqui no Estado, mostram que o prazo de internação, o período de internação é muito pequeno, né? Então, hoje, o Estatuto prevê uma internação de até 3 anos. Vamos começar cumprindo a própria lei. Se a lei é cumprida, se a internação ela acontece, ela produz os resultados visados, nós já vamos ter uma situação bem melhor. No Brasil, há uma questão muito séria, que é achar que tudo se resolve fazendo lei. No Rio de Janeiro, foi morto um médico a golpes de faca, né? E isso é óbvio sintoma de problemas no sistema de segurança do Rio de Janeiro, e a solução que se apresenta à sociedade foi desengavetar um projeto de lei que torna o porte ilegal de faca crime, como se isso resolvesse o problema da criminalidade. Então, Hilário, doutor é tapar Roberto. o sol com a peneira. Hilário. Esta Foi proposta... apresentado em algum programa humorístico? Pois isso? é por Não. isso que o Zé Simão ele tem razão quando ele diz que o Brasil é o país da piada pronta, porque essas piadas são apresentadas. Como o ex-presidente Collor, caçado por corrupção e com evidências graves contra ele na Operação Lava Jato, pediram o impeachment do Procurador-Geral da República que o investiga, né? É só no Brasil que esse tipo de coisa acontece, né? Eu acrescentaria algo aqui ao que o Roberto está colocando. De fato, né, e a gente já, em todas as discussões que a gente tem sobre reforma de legislação, né, a gente que trabalha na área costuma sempre alertar ao público. Legislação produzida, né, com base nesses episódios, né, que comovem a sociedade, não costuma ter um bom resultado. A gente já tem toda uma história de legislações que foram, né, ruins para o país, produzidas nesse clamor popular. Vede a lei de crimes hediondos, né, que já tem uma boa parte declarada inconstitucional pelo Supremo recentemente. E então, mas fazendo um pouquinho também de contraponto, eu acho que da mesma forma que a gente não pode considerar a redução da maioridade penal, né, a solução para todos os males, uma coisa que também não pode acontecer é a gente não fazer nada, né? Que essa é a questão. Eu concordo, né? Muita gente que estuda o assunto, a gente precisa ouvir mais as pessoas que estudam os assuntos, né? Tem muita gente que nunca foi numa fundação casa, nunca foi a um presídio, né? E, enfim, vai falando as soluções, né, para todos os problemas que a gente tem carcerários de criminalidade. As pessoas que estudam falam, olha, não dá para simplesmente reduzir.
né? Mas tudo bem, o que a Outro gente dia vai fazer? Os médicos se pronunciaram dizendo que isso é uma aberração. Sim. É importante ouvir. Né? É importante a gente escutar o pessoal que trabalha nessas fundações, né? Pessoas que já estão há anos lidando com o sistema carcerário, o que eles acham. Então, eu também acho que não dá para simplesmente reduzir, né? Mas a gente tem que pensar o que fazer. Eu acho que essa contraproposta de eventualmente aumentar o tempo de internação, para alguns casos muito graves, né? Por exemplo, uma coisa que não dá é a pessoa cometer o crime com 17 anos e tanto, falar que cometi porque sabia que não ia acontecer nada e está tudo bem. E aí fica lá 6 meses internado. Então a gente precisa trabalhar medidas, né? Tá tudo bem, não vamos reduzir, mas o que vamos fazer? Vai internar um pouco mais de tempo, né? E essas instituições, como é que se dá o trabalho de ressocialização? E isso que o Roberto falou é fundamental, né? E não só para os jovens, como para os adultos também. Essas pessoas vão voltar, né? E às vezes se esquece disso. E o preso, né? Quantas vezes eu já não escutei, né, nas minhas relações particulares, olha, eu quero saber se essa pessoa já passou pelo sistema carcerário, porque senão eu não contrato. Né? A pessoa já fica com medo. Veja, se você não for abrir a possibilidade dessas pessoas que são egressas do sistema carcerário de fazerem, né, trabalhos lícitos, você, de certa forma, você está fechando as portas, Está jogando né? novamente na Né, você está criminalidade. realimentando o sistema. Exatamente. Então, é um problema complexo, acho que precisa de debate. Assustou, né, a gente ver recentemente que mesmo os dados a respeito, o governo federal não produziu. Sim. O que é fantástico. Né? A gente está discutindo uma tem PEC aqui de argumento. 93. Né, Não, mas o governo não tem argumento. E aí não se dá o trabalho de fazer, né, uma coisa que seria simples. O Ministério da Justiça, né, fala com todas as secretarias de Estado, né, penitenciárias, quais são os presos. E isso não tem. Eu acho que a gente precisa debater seriamente. Não dá para simplesmente não fazer nada e tem que evitar essas soluções mágicas, como se, né, numa canetada a gente conseguisse resolver esses problemas. Doutor Ricardo, eu vou deixar o senhor para já, e ainda explico por quê. Doutora Adriana. Em princípio, eu concordo com as posições do doutor Roberto, nosso colega também juiz. Realmente existe a necessidade de não só criar um sistema legislativo e ter esta cultura de achar que todos os problemas serão resolvidos com as sanções de leis e postas em prática. É necessário que haja um programa de ressocialização, de educação e de mudança na cultura, para que essas crianças que hoje vivem em comunidades e adolescentes sejam retirados da rua e eles possam ter atividades escolares no momento em que eles não estão participando das atividades dentro da escola, com os seus companheiros e os seus colegas e professores. Então, é interessante que haja um programa de ressocialização de crianças, adolescentes e até de adultos, se for o caso, como o próprio doutor Roberto bem colocou aqui, e o doutor Alexandre Cunha também. Doutor Ricardo, eu até o interrompi e explico por quê. Todos eles são ligados ao direito. Advogado, promotor, juiz. E o senhor, como empresário, eu gostaria de saber a visão do senhor como cidadão. Como cidadão, como economista também, posso dizer. Né? Acho que contra as estatísticas que o Roberto aí delineia, não se pode falar. Só 2% dos crimes são feitos por Violentíssimos, os mais violentos. por menores. Porém, como ressaltou o Alexandre, acho que a pessoa que tem acima de 16 anos já tem uma certa noção do que é o certo, o errado, e do que é a vida e o que é a morte. Né? Talvez realmente uma solução intermediária aí nessa questão seria importante, né? Uma solução mais intermediária, o aumento da internação e tal. Vejo que a Constituição brasileira garante ao menor algo que não está sendo efetuado pelo Estado, principalmente. Esse é um problema sério. Né? A gente falar de leis, vamos falar das leis seriamente. A Constituição de 89, 88. de 88, a Constituição de 88 indica muito mais direitos às crianças. Né? As crianças, tem muitas crianças nas ruas. Né? Eu, como economista, receio pela política econômica, por exemplo. A política econômica, que é legal. Às vezes, no Brasil, é interessante, a legalidade é mais nefasta que a ilegalidade. Né? Você ter, por exemplo, um Estado, um governo, que paga para os bancos mais de 250 bilhões de reais de juros ao ano, e não investe na sociedade, não investe nos seus jovens, isso é um problema sério, é um problema legal. É legal. Tem amparo legal, né? É legal. Eu vejo um problema muito mais sério na legalidade.
A legalidade tem sido muito nefasta. Ao longo de 10 anos, se o Estado paga ao setor financeiro 250 bilhões de juros ao ano, são 2 trilhões. 2 trilhões de reais. Na década. Na década. Fora o efeito multiplicador, que é um outro conceito em economia, de todo esse dinheiro. Então, o Estado não arrecada mais, porque não investe também, não há mais produtividade, mais produção. Então, eu sou um daqueles economistas que são contra a política econômica. A legalidade tem sido um problema muito grande no Brasil, por incrível que pareça. Deixa eu aproveitar. Eu posso só acrescentar algo? Eu queria acrescentar um dado nessa discussão que vocês estão fazendo sobre esta PEC. Porque alguém, que eu nem me preocupei em saber o nome, é a favor da maioridade, da redução, desde que estes, de 16 a 18, tenham um local específico. Né? Então, o presídio não serve. Tem que haver uma ala específica da Fundação Casa, alguma coisa assim, para conter esses menores que serão maiores com a redução. Então, eu não sei até onde existe coerência quando se apresenta uma proposta Aliás, dessa. por falar em não sei até onde, uma pergunta que eu lanço, como bem colocou o Alexandre, é importante ouvir as pessoas que estudam, que conhecem esse assunto. Por que 16? As crianças hoje com 5 anos já manuseiam os celulares. Por que não 5 anos? Por que não já escopetas nas maternidades? Por que 16? Onde está escrito que deve ser 16 o limite? Eu estou fazendo essa provocação Sim. porque, na verdade, o que está por trás dessa iniciativa tem, a meu ver, caráter eleiçoeiro e demagógico. Há Perfeitamente. pesquisas que mostram que o povo quer esta redução, 83% querem esta redução. Se você lançar uma pesquisa, quantos do povo querem não pagar o imposto de renda, vai dar 100%. Se você perguntar quantos são a favor da pena de morte, nós vamos ter números astronômicos. Então, nós vamos lançar a matança, porque as pesquisas sinalizam nessa direção. Então, eu vejo com muita preocupação este discurso com objetivo demagógico, eleiçoeiro, de ganhar votos de pessoas desinformadas em relação a este tema. Um tema profundo que diz respeito ao futuro da juventude e que, na verdade, deve ser tratado com seriedade, com responsabilidade que a questão impõe. E eu não vejo isso. Eu vejo uma coisa rasteira, demagógica e muito preocupante. Eu só vou agregar também alguns elementos. Isso que o Roberto falou é fundamental, né? A gente já tem alguns episódios trágicos na história da humanidade que mostram, né, como algumas personalidades carismáticas, né, com esses discursos com muito apelo emocional, podem ter um efeito trágico. E a história vai se repetindo, né, como uma farsa. Porque, enfim, né, você colocar uma pesquisa de opinião, né, e as perguntas, como é que são feitas essas pesquisas, são ótimas. Não, você acha que tem que ser punido? Acho. Ininteligível. Né, um sim ou Sem não, qualquer- em algo que é muito mais complexo e exigiria uma reflexão maior. Uma proposta também alternativa, que algumas pessoas que estudam o assunto colocam com relação à redução da maioridade penal, seria entre os 16 e os 18 haver uma presunção relativa de inimputabilidade. Né, inimputabilidade seria a possibilidade, a não punição do jovem pelo crime. Mas na circunstância concreta, né, após uma avaliação, né, por técnicos, excepcionalmente nesses casos mais graves de crimes violentos, você poder considerar que essa pessoa mereça uma punição maior. Enfim, é mais uma possibilidade de atuação. Mas a gente fica nesse discurso fácil, né? Diminui, reduz, e não se vê em propostas concretas que seriam mais interessantes e mais condizentes para a solução do problema que é enfrentado. E só mais um ponto. Me lembrou aqui, sendo colocado pelo Ricardo e pela Adriana, né, a questão de você dar atividades para os jovens. Isso é uma realidade, é como a nossa lei ela é perversa. Né? Fala que o jovem menor de 14 anos não pode trabalhar de jeito nenhum, de 14 aos 16 como aprendiz. Então, até os 14, o que essa pessoa faz? Hoje em dia a gente tem profissionais de destaque que começaram suas atividades, ainda que não seja uma atividade, né? Não vai colocar a criança na lavoura, né? Mas atividades profissionais, né? Profissional, é que trabalhar como
né, entregar uma carta, trabalhar num trabalho, entre aspas, né, uma atividade econômica junto a empresas. Será que isso não seria mais Meu interessante? tempo era office boy. Office boy, tá me fugindo. Não, mas nem existe mais esse termo né, mas a gente vê da hoje forma pessoas como a muito gente... bem formadas que começaram suas atividades profissionais, entre aspas, cedo e tiveram uma vida de sucesso. Hoje em dia, a gente fala que não pode fazer nada, né, menos dos 14 anos, não dá atividades para essa pessoa poder, né, ocupar o seu tempo, e cabeça vazia, oficina do demônio, não é isso? Exato. E está tudo bem, a gente vai seguindo aí, e aí eu só agrego um caso prático. Eu fazendo tênis no interior, quando eu estava trabalhando em Casa Branca, o meu professor falava, olha, eu não consigo nem mais ter a pessoa que pega a bola aqui, porque a lei proíbe. O boleirinho. Então, o boleirinho, ele pode ficar na rua pedindo dinheiro, usando droga, mas não pode pegar bolas lá, que é como o meu professor de tênis tinha começado a atividade dele, pegando bolas para ser professor. Então, é uma questão que está colocada, eu sei que é polêmico, mas... Roberto, eu só queria encerrar esse assunto aqui com estes números que você já uma vez informou aqui no Gente que Fala, quando tivemos anteriormente, e fez referência agora, sobre os crimes violentos praticados por menores que assustam. Os homicídios e latrocínios representam cerca de 2% dos crimes, né? Então, esse número é importante, porque muitas vezes um crime violento é mostrado na TV e as pessoas ficam com a impressão que a criminalidade juvenil é aquilo. E a criminalidade juvenil, 98% das vezes, não é aquilo. Tá? Então, é importante ter clareza sobre isso. Eu me lembro, um tempo atrás, quando houve aquela questão do PCC, o toque de recolher na cidade, havia um ônibus incendiado, e durante todo o dia a TV mostrou aquela cena do ônibus incendiado. Muita gente achou que havia ônibus incendiados em toda a cidade. Era uma cena, à tarde ao vivo, repetida ao longo do dia, cria a percepção de que há uma situação de pânico geral, portanto, é extremamente Cidade complicado. sitiada, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Doutor Ricardo Gamal, Haroldo Mendes de Guarulhos, pergunta, o trabalho realizado pelo Afif Domingos no governo federal está produzindo bons frutos para a pequena e média empresa? Haroldo Mendes de Guarulhos. Olha, a FIF tem realmente feito alguns esforços, principalmente na questão da desburocratização. Ele é um dos 39 ministros. Exato, da micro, pequena e pequena empresa. Tem feito esforços importantes para a micro e pequena empresa, que são as empresas hoje que mais empregam no Brasil, né? Só na Fiesp, por exemplo, 85% das empresas são micro e pequenas empresas filiadas. Não são as grandes empresas, 85%. Então, é importante que essas pequenas empresas tenham a possibilidade de se desenvolverem e de não passarem de um sistema de regime simples do imposto diretamente para um regime mais agressivo e ter algo mais intermediário. E realmente o ministro Afif tem lutado nessa coisa para que isso aconteça. Doutor Alexandre, eu vou dirigir ao senhor uma pergunta. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal liberou a publicação de biografias não autorizadas. A polêmica sobre o tema se estende há anos e encontra resistência em setores das classes artística e política que resistem em suas histórias expostas, não é? Para o tribunal, a exigência de autorização prévia representaria uma censura. Eu sei que o senhor atuou nessa área, por isso é que eu dirijo aos senhores especificamente. A questão da publicação de biografias não autorizadas é bastante polêmica, né? Eu, em particular, e até conversando com o Roberto um pouquinho antes do programa, cheguei a ponderar algumas coisas. Para a imprensa, né, em geral, tem esse interesse de publicar tudo, né? Quer dizer, detalhes das vidas íntimas das pessoas, né? Como é que é a casa de artistas. Eu acho que simplesmente esse direito, né, de informar e o direito da pessoa ser informada, ela não pode ser tida sem qualquer reflexão. Né? Eu acho que assim, e aí eu já vi alguns debates, mas aí será que Hitler autorizaria a biografia dele? Eu acho que dependendo da função que a pessoa tem na sociedade, né, é um político, né, você vai ter um livro descrevendo, né, a trajetória dele, não faz sentido mesmo você ter que ter uma autorização, né, porque são notícias, né,
fatos que compuseram a história do país, né, a história mundial. Agora, será que há essa liberdade de alguém simplesmente escrever sobre tudo o que quiser acerca de uma personalidade, inclusive detalhes da vida íntima, opção sexual, se tinha filho fora do casamento, e publicar um livro que vai ser vendido em razão do nome dessa outra pessoa, né? Aí é o detalhe. Então, Eu, como jornalista, tenho uma outra visão. Eu não sou famoso a ponto de merecer uma biografia não autorizada, mas eu gostaria de ter os direitos autorais daqueles que utilizam o meu nome. A briga seria essa. Sim. Não, parece que até tem, eu assim, não sou especialista no tema, eu acho que parte da vendagem é garantida Não efetivamente a biografia. Não é? Não. Não, se não é, deveria. Não, É isso do autor isso do aí, livro. Eu já li em algum lugar que teria alguma discussão é espécie de essa, doutor participação. Alexandre. Não, mas isso eu não tenho dúvida que teria que ter uma participação. Isso aí eu Sim. posso falar, né, muito tranquilo, porque vai vender por causa do nome, não vai vender por causa do nome do jornalista, vai Sim. vender por causa do nome do biografado. Que tem alguma participação, tem. Agora, será que tem o direito de escrever detalhes íntimos da vida? E será que há, e aí voltando um pouco àquilo que o Roberto falou, nessa vontade da população de saber detalhes das vidas, né, privadas, será que isso efetivamente é um direito? Essa curiosidade deve ser tutelada pelo ordenamento jurídico? É uma questão que está posta. A questão, vejo a questão, não sobre o prisma do direito, que não sou especialista, mas sobre a questão de você dividir bem as coisas. Uma coisa é a fofoca. Sim. E a outra coisa são informações objetivas importantes para um biografado, para a sua imagem pública, né? O que ele publicamente fez para a nação, por exemplo. Então, acho que essa coisa tem que ser levada em conta, né? Ricardo, mas Por filhos do outro fora lado, do desculpa. casamento... Ai, desculpa, só para provocar um pouquinho. Mas uma informação sobre filhos fora do casamento, será que é de interesse? De interesse público pode até ser, mas será que é direito do público saber disso? Tem interesse para, né, nesse interesse geral, né, haver esse tipo de informação? Ou seria um dano? E aí também entrando um pouco que eu falo no meu livro, né, a proporcionalidade das coisas, né? Existem direitos, né? Existe o direito de ser informado, e esse direito ele pode ser exercido até enquanto ele satisfaça um interesse público, né? Satisfaça uma utilidade pública. No que exacerbar esse direito é vedado. Isso seja para ação do Estado, seja para ação nos direitos particulares. Quer dizer, você quer informar sobre uma trajetória da vida de uma pessoa, né? Será que esse dado, né, que pode ser muito doloroso para a vida dela, né, E para a família. e que para o histórico, né, que ela fez não tem nada a ver, né, pode ser informado? Essa é a questão. Desculpa. Né? Essa é a questão, os fatos objetivos, né? No Quais- contraponto, eu gostaria de colocar o seguinte, apenas para a gente, a título de provocação também. A pessoa que decide, que opta por uma carreira pública, que se coloca num status de evidenciado, ela precisa também ter o conhecimento de que isso fará parte no decorrer da vida dela. Nós temos vários exemplos de atrizes, pintores e outras personalidades que tiveram a sua vida exposta e que imediatamente buscaram recolher essas biografias, fotografias expostas, inclusive na internet. Nós temos casos recentes, não vou citar nome para preservar a privacidade do artista, mas houve um caso de grande comoção, inclusive, que as fotos foram parar na internet, enfim, depois o artista solicitou que fossem recolhidas essas fotos e a partes de biografia referentes a essas fotos. Então, o público fica numa situação difícil, porque constitucionalmente é amparado o direito à privacidade, o direito à vida privada e etc. No outro lado, a pessoa se coloca num ponto de evidência, onde, obviamente, haverá especulações a esse respeito, algumas a título, como o Ricardo Gamal falou, de fofoca, obviamente muitas explorações nesse sentido, mas outras informações importantes de interesse público, né? Eu preciso ir para o intervalo, já já a gente retorna com gente que fala pela rádio Trianon, o gente do MPD que fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.br, com reapresentação às 6 da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 da NET e canal 3, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as inscrições de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Está conosco no Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E quinta-feira é dia das dicas da FIPESP, hoje trazendo muita diversão para o mês de junho. Gisele Souza, do setor de eventos, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala.
Gisele, as festas juninas promovidas pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado completam 15 anos agora em 2015. Seu principal objetivo sempre foi mantido, a união e a confraternização entre as famílias, dependentes e amigos associados. Como estão os preparativos? Muita animação por aí, Gisele? Setor de eventos da FIPESP, para falar sobre estes eventos que estão completando 15 anos, Gisele. Olá, Zancopé. Agora eu te escuto. Consegue me escutar, Zancopé? Fala conosco hoje o promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano, o economista Ricardo Gamal, a advogada Adriana Zorubi, o juiz professor Alexandre Cunha. Nós temos aqui um exemplar do Poder de Polícia de autoria do Dr. Alexandre Cunha, que nós vamos presentear àqueles que estão conosco no Gente que Fala, participando do Gente que Fala. Poder de Polícia, Dr. Alexandre Cunha. Doutor, posso especificamente... Não, vou voltar aqui a todos vocês. Doutor Roberto, doutor Ricardo, doutora Adriana, doutor Alexandre, empresas citadas na Lava Jato podem disputar plano de concessões. Não há impedimento legal para as empresas investigadas na Operação Lava Jato participarem do plano de concessões do governo federal, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Para a Controladoria Geral da União, somente após a conclusão do processo e sendo punidas é que elas seriam impedidas. Doutor Roberto, doutor Ricardo, doutora Adriana, doutor Alexandre. Essa situação ela é bastante grave, bastante preocupante e exige atenção, né? O governo anunciou esse pacote de concessões e é óbvio que ninguém é contra o desenvolvimento, contra o crescimento da economia. Isso é extremamente importante que o governo demonstre que tem uma política desenvolvimentista, que está preocupado com o crescimento econômico, mas nós precisamos ter bastante cuidado em relação a esses temas tratados aqui na Operação Lava Jato, né? Precisamos ter os olhos bem abertos, porque se trata de um escândalo de corrupção de proporções bilionárias, né? Eu costumo dizer, o Chile é um país que se notabiliza na América do Sul pelo alto padrão de controle da corrupção e, recentemente, a sociedade chilena está escandalizada porque houve um escândalo revelado de corrupção envolvendo o filho da presidente por uma doação irregular de campanha. E o Chile está em estado de choque, porque houve uma doação de 10 milhões de dólares durante a campanha. Aqui nós estamos falando de dezenas de bilhões. CARF, dezenas de bilhões de dólares. Nós estamos falando de situações gravíssimas e há uma discussão, e estas empresas elas negociam com o governo os acordos de leniência, que são formas de colaboração premiada que geram benefícios. A lei anticorrupção, ela cria esta novidade, que foi trazida do direito antitrust, que nós já temos aqui em relação às questões de concentração de empresas e cartelizações, já desde o ano de 99, e agora é possível em relação à corrupção. Mas possível de uma maneira muito estranha, porque o governo envolvido com corrupção, ele se senta na mesa e negocia um acordo com o empresário corrupto, sem fiscalização externa, né? E agora a notícia, o governo antecipa uma posição que essas empresas suspeitas de corrupção, que negociam com o governo acusado de corrupção, podem continuar celebrando contratos com o governo. Sem entrar em mérito profundo técnico-jurídico, isso é uma coisa que assusta a opinião pública, é óbvio, porque isso discrepa do bom senso. É óbvio que isso não é razoável, né? Essa situação ela não é razoável, é necessário ter bastante atenção com isso, e vou mais além. Eu sei que várias controladorias em todo o país que estão discutindo esses temas da leniência estão chamando o Ministério Público para participar dessas discussões. A lei não prevê isso expressamente. Fazer o acordo de leniência sem intervenção do Ministério Público, para a empresa, é um péssimo negócio. Eu, se fosse advogado, jamais aconselharia uma empresa a celebrar esse acordo. Por uma simples razão, o promotor pode anular o acordo na justiça.
Até porque, se celebra o acordo de leniência, pode haver o processo criminal contra o dirigente da empresa, pode haver ação de improbidade contra um agente público que tenha desrespeitado a Lei 8429. Portanto, essa é uma questão extremamente delicada e acho temerário permitir livremente que empresas suspeitas de práticas graves de corrupção, tá certo? Com evidências gravíssimas, com transferência de dinheiro para outros países, nesse momento histórico que o país vive de controle da corrupção, com extradição de Henrique Pisolato, que a Justiça da Itália autorizou, com o desbaratamento de graves condutas envolvendo a cúpula do futebol mundial, né? Então, nós vamos ter bastante cuidado, bastante prudência. Direito é, acima de tudo, razoabilidade e bom senso. E não é plausível que estas empresas possam livremente disputar este bolo do plano de concessões. Só para fechar um comentário sobre isso, esta lei anticorrupção, ela foi aprovada, foi sancionada em agosto de 2013, por força de uma pressão internacional, que começa no ano de 97, 98. O mundo celebrou convenções anticorrupção, convenção da OCDE, a Convenção de Mérida, o mundo assinou um pacto anticorrupção. E essa lei foi feita para punir corrupção. A lei não foi feita para salvar empresas. E eu ouço algumas entrevistas do advogado-geral da União dizendo o contrário, que a lei está sendo feita para salvar a empresa, que você não pode punir, porque senão você vai ter desemprego. Eu acho isso estarrecedor, porque então o Ministério Público não pode mais desbaratar quadrilhas de tráfico, porque vamos desempregar os distribuidores de cocaína. Não pode mais desmontar grupos de extermínio, porque os pistoleiros vão ficar desempregados. Quer dizer, se a empresa transgride a lei, ela tem que ser punida. A lei não foi feita para você tornar a impunidade ainda mais grave da corrupção. Isso me preocupa. Doutor Ricardo, eu gostaria de ouvir o doutor Ricardo, Então, que é empresário. Pelo ponto de vista econômico, não é? Principalmente. É claro que é super importante punir as empresas que tiverem feito isso, tudo isso, que estejam aí. Porém, como eu já havia dito antes, um governo, uma nação, que tem pago tantos juros aos bancos e que não, absolutamente não sobra nenhum dinheiro ao investimento público, ela é obrigada a lançar mão desse plano de concessões. E esse plano de concessões, quem pode produzi-lo, exatamente é o setor privado hoje em dia. Esse setor privado, uma parte desse setor privado está envolvido nesses problemas. Então, se forma um círculo tal que ele não se consegue fechar, que o país realmente precisa avançar. Quer dizer, essa é uma questão econômica e objetiva também, né? Embora existam todos esses problemas legais, né? Mas novas empresas podem ocupar novas fatias do mercado. Mas para se formar novas empresas com esta... Mas, doutor Ricardo, parece que não pode ter falência no Brasil. É mais ou menos isso que eu estou entendendo. Não pode falir. É que realmente o problema do Brasil é o problema da concentração de empresas, né? O Brasil é um país com a economia altamente concentrada em todos os setores. Isso é um problema muito grave. Então, você não tem, por exemplo, se quebra companhias como 2 ou 3 companhias, como uma Camargo Correia, não existem outras a curto prazo que possam substituí-las. O problema grave que é lesivo ao consumidor, que determina o preço. Né? E o problema de concentração de mercado, ele existe no setor bancário. Isso é uma coisa que é preciso ser combatida, né, no Brasil. E, como o crédito no país é muito caro, né, essa é uma das coisas que a gente combate sempre, ele gera todo esse tipo de problema, né? Eu vou também acrescentar alguns elementos. Assim, eu vejo um pouco isso que o Ricardo está colocando, né? A situação no país é tão insólita, né, que as primeiras vezes que a gente via as notícias, o Brasil vai parar, né, se esse processo for para frente, não sei o quê, né, eu, ingenuamente, achava que isso era um absurdo, né? Mas aí a coisa foi se desenvolvendo, as notícias foram aparecendo e parece que o nível de infiltração de corrupção nesse mercado, né, de empreiteiras é tão intenso que, de fato, há esse risco, né? E para grandes obras, e isso pelo menos a gente pega um pouco lá nas ações lá da Fazenda, exigem-se critérios técnicos muito específicos, né? Que, por exemplo, construir o metrô,
né? Quantas empresas têm a certificação para você efetivamente fazer uma obra desse porte? Então a gente tá tendo que enfrentar isso, né? Eu acho que num primeiro momento, aí eu fazendo um contraponto um pouco que o Roberto está dizendo, eu acho que vai ter que se ver um caminho de trocar a roda da bicicleta com ela andando, né? Vamos ter que continuar, né? Essas empresas têm que passar por um processo de depuração, né? De punição, enfim. O acordo de leniência, no geral, é uma boa medida, e até acrescentando algo aqui com o Roberto, que a gente já discutiu sobre esse tema outras vezes. Roberto, acabei tendo contato com uma jurista italiana também explicando sobre a máfia e reforçando aquela nossa ideia, né? A máfia italiana, as únicas punições aconteceram efetivamente porque quem estava de dentro falou. Né, porque o nível, né, de mancomunação, né, de vínculos entre essas pessoas, né, crimes que não deixam muitos vestígios materiais, é tão intenso que só através dessa colaboração que você vai conseguir chegar ao conhecimento dos fatos. É importante. Agora, o Ministério Público não participar desses acordos, eu acho temerário, né, porque acaba tendo não só gera dúvida sobre a imparcialidade, né, do próprio executivo, que está, né, ele envolvido na proposta ou na oferta de propina, ele tratar com aquele que estaria, né, oferecendo a oferta. Quem tem medo do Ministério Público? Não dá para... Agora teria que ter essa participação. Quer se manifestar sobre isso ou posso conversar com a Gisele? Não, pode conversar com a Gisele. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. 15 anos de festas da AFIPESP. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. É muita animação, né, Zancopé? Posso garantir que estamos bem envolvidos com a Arraiá, viu? Mesmo porque esta é a segunda grande festa organizada pela FIPESP. E acredito que este evento vai ficar na história. Já são muitos os associados interessados e todos com suas reservas feitas. Gisele, já falamos sobre prêmios, compra de cupons. Também poderão ser adquiridos no dia do Arraiá em Serra Negra? Sim, e podem ser adquiridos sem limites. Quem quiser comprar no dia do evento, tudo bem, sem problemas. O valor, conforme já falamos aqui em outras oportunidades, é de R$10. Portanto, quanto mais cupom a pessoa tiver, maiores são as chances de ela ganhar, não é? Já que os prêmios são bem interessantes, mesmo que o associado não possa ir à festa, vale a pena participar do sorteio. E desde já, a AFIPESP deseja boa sorte a todos. Relembra para a gente os ônibus fretados à disposição dos associados. Sim, aqui em São Paulo, na sede social, estamos atendendo no saguão do prédio, logo na entrada, onde podemos fornecer todas as informações necessárias. O associado que tiver interesse paga R$100 pela excursão ida e volta em ônibus fretado, São Paulo, Serra Negra, São Paulo. Isso lhes garante uma cortesia e um brinde surpresa. Além disso, também recebe um cartão que será validado como vale alimentação. Cartão esse que deverá ser carregado pelo usuário com um valor de no máximo R$50 para os seus gastos com alimentação. E mais informações na sede social, Rua Bittencourt Rodrigues, 155, Sé, São Paulo, ou pelos telefones 11 3188 3154 e nos finais 3155, 3156 e 3157, ou nas regionais de sua cidade, ou então pelo site www.afipesp.org.br. Agradeço a Gisele Souza, da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos, trazendo informações para o Gente que Fala. Hoje, gente do MPD que fala. Conosco, o Djalma Nunes em Cabriúva, o Renato Chedi em Sorocaba e o Alan Fulco. O Alan Fulco nos acompanha às 11h30 da noite pela TV Guarulhos. Conosco o Dr. Roberto Oliviani, que é promotor de justiça, o Dr. Ricardo Gamal, que é economista, empresário, o Dr. Alexandre Cunha, que é juiz e professor, e a doutora Adriana Zorubi, que é advogada.
Doutora Adriana, a Agência Nacional de Saúde Complementar fixou em 13,55%. Eu não sei por que é 13, não apenas 13,5%, mas 13,55%, o índice máximo de reajuste para planos de saúde individuais e familiares contratados a partir de 99 ou adequados à Lei 9.656/98. Eu preciso ler tudo isso daqui, eu acho que me assusta já quando fala este reajuste. Realmente é expressivo, mas a ANS, em tese, vem aplicando a mesma forma de reajuste desde 2001 para todos os planos de saúde, mas nenhum tão expressivo como este que foi aplicado agora em maio de 2015 e que vigorará até maio de 2016. Então, nos últimos 15 anos, ou seja, desde 2000 até hoje, é o maior índice alcançado de reajuste aplicado nessa variação pela ANS. E tem, assim, assustado um pouco os consumidores dos planos de saúde, os segurados, principalmente os idosos, porque os idosos, ou seja, aqueles que têm idade de 59 anos ou mais dentro dos planos de saúde, eles têm um teto que é fixado em até 6 vezes o valor da primeira faixa etária estabelecida. Ou seja, se a primeira faixa etária for, por exemplo, de R$200, que é de 0 a 18 anos, a de 59 será 6 vezes este valor no máximo. É o teto aplicado. Eu não li e deixei para agora. A ANS admite que a inclusão de novas coberturas no rol de procedimentos teve impacto no reajuste deste ano. Foram incluídos 37 medicamentos orais para tratamento domiciliar de diferentes tipos de câncer e 50 novos exames, consultas e cirurgias. Quer dizer, eu estou nessa faixa aí que a senhora falou, dos 59 Exato. acima dos 59. Então, eu vou pagar por algo que eu não uso. Sim, porque, em realidade, o que a gente percebe que está acontecendo é um repasse deste reajuste para as outras faixas etárias. Então, está sendo diluído esses valores. Isso é claramente percebível. Depois eu vou lançar algumas perguntas para o doutor Ricardo Gamal, a título de esclarecimento econômico, que não é a minha área, a gente não compreende perfeitamente o mecanismo dessas aplicações, mas eu gostaria que o senhor depois nos esclarecesse aqui melhor. Posso falar Realmente agora, é um absurdo. Por favor. Acho até que é muito acima da inflação. Exatamente. Que veio ontem, perfeitamente. inclusive 8, alguma coisa, que já é absurda. Mas isso tudo é realmente a consequência de uma política econômica desastrosa. Perfeitamente. Né? De um país que tem a seguridade pública, a saúde pública péssima, porque não tem investimento. O investimento é muito baixo nessa questão. Então, os planos de saúde que vem se concentrando também cada vez mais como negócio, esse setor vem se concentrando, podem fazer a sua cartelização e cobram realmente o que querem. Eu gostaria só de esclarecer um ponto para que os ouvintes possam também ser informados e entre nós também para eventual debate, que existe a possibilidade de aumento. Todo o contrato prevê, inclusive isso é constitucional, que todos devem ter aumento anual, ou seja, a cada 12 meses existe um reajuste, ou seja, é a correção dos valores monetários, enfim, dos índices que são aplicados aí pelo governo. Então, isso é possível, é previsto em lei, é legal, é constitucional. O que ocorre é que o Estatuto do Idoso, ele é bem claro quando ele diz que não pode ser aplicado aumento, reajuste no valor do plano de saúde em razão da idade. Mas não é isso que a gente vê. Então, o que nós estamos conseguindo perceber com isso? Como já foi falado anteriormente, esse valor está sendo repassado para as outras faixas etárias. Doutor Alexandre, com a extinção da CPMF, antes deixa eu fazer um registro aqui, o Haroldo de Guarulhos, desculpe a correção, mas o Afife Domingos não é ministro, é secretário para assuntos de pequena e média empresa, mas ele se apresenta como ministro. Ele tem status de ministro, né? É como o presidente do Banco Central, tem status de ministro. A gente chegar e chamar o Afife de secretário, ele não vai gostar, ele é ministro, né? Doutor Alexandre, com a extinção da CPMF, se tornou mais difícil rastrear grandes movimentações financeiras ilegais, inclusive remessas para fora do país, é o Robson Castro, da Lapa. Olha, Robson, agradeço a pergunta, inclusive até sugiro que a gente possa dar o livro para o Robson, né? Poder de polícia? Pode ser, ué. Robson, eu não tenho um elemento técnico para dizer se ficou mais difícil ou não rastrear essas remessas.
Como cidadão, também, eu acho que pelo menos um valor, ainda que mais ínfimo, eu sei que economicamente é algo bastante questionável, né, esse tributo. Mas ainda que fosse mais ínfimo para poder rastrear essas transações, eu acho que seria interessante. Né? O Robson vai receber o poder de polícia, doutor aí o Alexandre, fica okay? aqui disponível para o Robson, eu faço um autógrafo. Robson Obrigado Castro. pela pergunta, Robson. Doutor Liviano, como o senhor se posiciona há 20 anos, como o senhor se posiciona? Bom, há 20 anos são governadores do PSDB que em São Paulo escolhe o procurador-geral e também o chefe do Ministério Público, é o Jaime do Jardim Bonfilholi. Eu tenho uma proposta, Jaime. Aliás, o Jaime é um fiel ouvinte do Câmera Aberta, na TV comunitária, do Gente que Fala, sempre participa, um cidadão aí bastante atento às questões da cidadania e já em outras ocasiões mandou perguntas interessantes. Eu penso o seguinte, não há sistema perfeito para a escolha do Procurador-Geral de Justiça. O Ministério Público é uma instituição que funciona num sistema de poder presidencialista em que você tem a figura do Procurador-Geral como figura gestora, figura central de poder dentro da instituição. E a escolha do Procurador-Geral, se fosse possível, eu acho que o melhor sistema seria o de eleição direta pela sociedade. Não vejo condições disso se concretizar. Acho que isso é um tanto quanto utópico. Por outro lado, o sistema atual em que você tem... O senhor fala como é nos Estados Unidos, onde ali a cédula tem 20 lá os promotores nomes, são eleitos. promotores, Estou falando xerife, do chefe, do procurador-geral. E juízes são eleitos. Promotores. Mas só os Agora, estaduais. Os federais, eles são nomeados. Sim. Agora, veja a seguinte questão. Hoje você tem uma lista tríplice, os promotores votam em até 3 nomes, e essa lista vai ao governador. O governador intervém, que ele tem a legitimidade do voto, e ele pode escolher qualquer um. Há 3 anos atrás, ele escolheu o derrotado na eleição, que é uma prerrogativa dele, né? Eu acho que esse sistema pode ser aperfeiçoado. Aliás, eu acho que esse sistema poderia ser usado também para a escolha do Procurador-Geral da República. Voto por todos, uninominal. Cada promotor escolhe um, e o mais votado é sabatinado pelo Legislativo. Por quê? Porque você desconcentra poder. Tendo esta sabatina, sendo ela feita por todo o Legislativo, você dilui este poder, e essas pessoas estão ali legitimadas pelo voto. A mesma coisa para a escolha do Procurador-Geral da República. Voto entre todos os membros do Ministério Público da União e sabatina pelo Congresso. Acho esse um sistema melhor, não há sistema perfeito, Jaime, mas acho que é um sistema melhor, mais democrático e desconcentrador de poder, como bem colocou o Ricardo Gamal. O problema da concentração econômica e de poder político é um problema grave que nós temos no Brasil, porque há esta questão do enraizamento do poder. Tem deputados que estão há 40 anos no Congresso, né? Então, o Brasil é uma república, mas será que é mais. mesmo? República não é alternância no poder? Né? Pretendem ficar mais. Pois é. Doutora Adriana, a senhora tem pouco tempo para responder a pergunta da Mônica Santos, da Vila Maria. A senhora teria estimativa do número de presos no sistema prisional que cumprem pena por terem abusado e maltratado de idosos? Não tenho essa informação, vamos verificar. Acho que nem Comprometo de... Não, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nós solicitamos algumas vezes ao secretário que desse esta opção, porque se nós temos, por exemplo, maus tratos contra a mulher, violência doméstica, criança e adolescente, contra idosos, nós não tínhamos esses índices. Tá? Então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado não tinha. Nós, de dentro da OAB mesmo, o presidente... Dr. Marcos, nós oficiamos a Secretaria de Segurança Pública e não obtivemos ainda este retorno no tocante a essa questão tão importante, porque para nós, para que a gente saiba esse índice, nós precisamos saber quantos boletins de ocorrência são registrados nos crimes praticados contra a pessoa idosa no Estado, e é um índice que nós não temos ainda. O registro da melhor festa junina da Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Participe da grandiosa festa junina que será realizada nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho, à Rua Américo Brasilense, esquina com a Francisco de Moraes. A renda obtida será revertida para o projeto social Gente é para Brilhar, promoção da Paróquia Sagrada Família. Participe desse evento, pois além de ajudar a quem precisa, também se divertirá com a festa, prêmios e sorteios. Sábados e domingos são os 3 finais de semana, ok? Está aí o convite feito.
Doutor Alexandre, eu vou pedir ao senhor que autografe Poder de Polícia para o Robson Castro. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente do MPD que Fala. Eu que agradeço, Zancopé, agradeço mais uma vez Roberto Leviano, muito obrigado pela oportunidade, Adriana, Ricardo, foi ótimo. Doutor Ricardo Gamal, obrigado por ter vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui para debater os principais temas do Brasil e do mundo. Doutora Adriana, foi bom tê-la aqui. Obrigada, eu agradeço o convite, especialmente ao Dr. Roberto Liviano, que nos estendeu esta pauta sobre a pessoa idosa. Estamos à disposição. Obrigado aos ouvintes. Doutor Roberto Liviano, espero que o Gente do MPD que Fala permaneça e agradeço a tua gentileza de ter nos orientado para a realização deste Gente do MPD que Fala. Na verdade, não é uma orientação, é uma parceria. Eu acho que quando você soma esforços, você obtém um bom resultado. Eu tenho certeza que este é um primeiro de uma série de programas que nós faremos e daremos a nossa contribuição para termos cidadãos mais informados, ampliando o acesso à justiça e, assim, fazemos a nossa parte, contribuir. Quero convidar os telespectadores e ouvintes para acompanhar os debates travados no MP Democrático pelo site www.mpd.org.br e já reservarem na sua agenda, dia 16 de agosto. Teremos a corrida Não Aceito Corrupção, corrida e caminhada, que vai sair do Pacaembu, vai percorrer o elevado, 5 quilômetros, 10 quilômetros de caminhada, para todos vestirem a camisa Não Aceito Corrupção e darmos a nossa contribuição também para mudar a cultura de corrupção que tanto prejudica a nós brasileiros e ao nosso país. Quando vai ser, Roberto? 16 de agosto, a partir das 7 horas. Em breve, abriremos as inscrições. Acompanhem pelo site do MPD, www.mpd.org.br. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com a